Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo, juntamente com ele, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Então, essa trinca, nós vamos aqui compartilhar entendimentos, percepções, certo? Aquilo que nós alcançamos no estudo dessa obra tão interessante, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3 e nós estamos tratando aqui do tópico O Homem Depois da Morte. E no último encontro, nós fizemos aqui várias considerações, inclusive através das colocações de Kardec, lembrando que essa obra, O que é o Espiritismo, ela visa esclarecer alguns pontos que apresentaram uma necessidade de maior esclarecimento, uma ampliação das explicações após a publicação do Livro dos Espíritos. Quando da publicação dessa obra, só existia a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. E essa obra é de 1859, antes da segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Então nós tratamos e conversamos aqui que no momento da morte, o espírito tem uma fase de confusão, que Kardec chama de perturbação. Então essa perturbação ela é variável e será inerente à situação de materialidade, de apego do espírito desencarnante. Então ele fica confuso ainda nesses momentos e ele tem que ter um período. Nós citamos aqui na nossa conversa Sanson, que está no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Espíritos Felizes, em que ele, 8 horas após a morte física, ele já estava consciente e já não tinha mais nenhuma das percepções negativas que ele possuía quando ainda na vida física. E nós lembramos aqui que Divaldo nos diz que Madre Teresa de Calcutá, certo? Foi Madre Teresa de Calcutá? Foi, né? Foi. 9 horas após a sua desencarnação, também já estava consciente, certo? Então nós vemos que a perturbação é inerente e é presente a todos nós. Nós citamos aqui também, certo, pela mediunidade de Dona Ivone Pereira, Dona Ivone Pereira, que ela nos conta a história de uma família de judeus que 4 séculos depois ainda estavam nesse estágio de perturbação. Então nós vemos que é variável, totalmente variável, esse tempo que o espírito leva para recobrar a sua consciência e ter a ideia da sua situação. Terminando então esse item 145, nós temos aqui uma observação que é feita por Kardec. E ele diz o seguinte, com relação a todas essas considerações, essas respostas. Então ele diz que essas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos observados em todas as fases
e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Muitas vezes disse, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém nolo veio contar. É um erro, pois são precisamente os que nela já se acham que a respeito nos vêm instruir. E Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. Então, nessa observação de Kardec, tem dois aspectos aqui que ressaltam. O primeiro deles é que o Espiritismo é uma ciência experimental, né? O Espiritismo, do jeito que foi codificado, organizado por Allan Kardec, é uma ciência experimental onde foram buscados e encontradas vários depoimentos, ou a convergência desses depoimentos que nos vêm do além-túmulo e que confirmam tudo aquilo que a nossa doutrina nos apresenta. E o segundo ponto é que o Espiritismo, quando ele veio dentro dessa possibilidade, dessa manifestação daqueles que já não estão mais entre nós nesta vida física, é que combate a incredulidade e o materialismo, porque é justamente a comprovação de que a vida continua, e que continua sempre em função e como uma consequência de como nós agimos, atuamos durante esse período em que nós, espíritos que somos, estivemos ligados ao corpo físico, nesta vida física que nos é apresentada como uma oportunidade para o crescimento. Enquanto a Aloysio falava, nos lembrávamos do livro Voltei, onde o Jacó ele vai descrever o momento do velório dele, em que colegas espíritas estão ali do lado e com os pensamentos bem perturbadinhos. Então, eu estou falando, Eduardo, do Jacó, ele descrevendo o momento do velório dele, onde companheiros espíritas estão ali falando mal dele e pensando mal dele, né? Meu Deus. Já pensou? Lembrei também do mesmo livro Obreiros da Vida Eterna, que no velório do Fábio, aí tem alguém conversando ali, fala, o Fábio era uma pessoa muito com a boca segura, ele não falava mal de ninguém. Aí vão narrar um episódio de um crime que o padre, eu sei que chegou ao conhecimento do Fábio, e ele nunca comentou nada sobre o criminoso. Mas na hora que alguém faz essa referência, evoca o criminoso que chega lá e dá um tapa. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Muito interessante para nós vermos que o nosso pensamento faz conexões que no dia que tivermos mais consciência disso, seremos mais cuidadosos. Eu acho muito importante, né, que é uma questão que muita gente levanta quando Kardec diz aqui o seguinte: muitas vezes tem se falado da vida futura que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém veio contar. Então muita gente tem essa colocação, nunca ninguém morto voltou para contar como é que é. Mas evidentemente que a mediunidade, né, ela vem mostrar, isso não é uma realidade. Chico Xavier, por exemplo, né, tem diversas obras mostrando e comprovando a comunicação de espíritos desencarnados através da psicografia, em que eles deram diversas provas de identidade para suas famílias. Inclusive, algumas dessas provas a família sequer conhecia. Eles tiveram que pesquisar o que o espírito falava para verificar se aquilo era real ou não. Então, o que nós percebemos é um certo orgulho de algumas pessoas que dizem que elas querem uma prova pessoal. Existe muito isso. Porque eu nunca recebi. O fato de você nunca ter recebido não quer dizer que ninguém recebeu.
E Kardec diz que desde aquele momento isso era algo muito comum, como ainda hoje existem muitos médios que fazem esse trabalho. Evidentemente que nós não podemos confiar em todos os médios. Lamentavelmente, sabemos que algumas pessoas, por amor próprio, por uma questão de status, elas acabam que, de certa maneira, enganando outros e às vezes enganando até a si mesmas, produzindo mensagens que não trazem nenhum cunho de identificação pessoal, como Kardec relata aqui, como nós vemos na obra do Chico. Mas que os espíritos voltam, Aloysio Guigino, e provas não faltam disso. Provas não faltam, exatamente. Então existem várias pesquisas científicas que comprovam, certo, essa comunicação entre os dois planos da vida, certo? E a situação daquele espírito que está se comunicando, fruto sempre, função, consequência sempre da vida que levaram. E prosseguindo aqui na questão 146, você quer ler a questão 146? Podemos. A alma que deixou o corpo pode ver a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as de escol podem gozar da presença de Deus. E aqui nos lembramos de Jesus quando ele nos diz assim: desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, aqueles espíritos que na vida física desenvolveram uma conexão com Jesus, conseguiram sentir junto ao Cristo, esses ao desencarnarem, eles já estão se preparando para essa compreensão mais aprofundada de Deus, não é? São as almas de escol. Então, imaginemos, alguém que... Eu pego Francisco de Assis porque aí não tem questionamento. Um Francisco de Assis saindo do corpo, ele estava totalmente liberto de tudo que distancia o espírito dessa presença de Deus. Pegando aqui o texto da pergunta, a alma que deixa o corpo pode ver a Deus, nós nos lembramos do cerne dos ensinamentos de Jesus, que é o Sermão do Monte. Tá? E no Sermão do Monte, nós nos lembramos das bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, nós temos uma delas em que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que significa isto? É que nós, à medida que nós nos depuramos, que deixamos para lá, certo, todas as nossas imperfeições, a pureza, certo? Os puros de coração, sentimento, né? A série do sentimento, conforme nós convencionamos dizer. Então, aqueles que já se depuraram, aqueles que já estão libertos de todas as suas imperfeições, esses se aproximam mais e mais de Deus, certo? De Deus e dos espíritos mais elevados, né? Então, esse é o significado, é o simbolismo desta afirmativa de Jesus, em que ele nos convoca a buscarmos esta purificação, essa pureza de coração, para que nós nos aproximemos realmente dos espíritos mais elevados. João, no seu evangelho, ele diz que ninguém nunca viu a Deus, porque Deus é espírito. Então é o homem, né? Ele está se referindo a nós homens, né? Nós nunca veremos a Deus, porque Deus é espírito. Nem mesmo aqueles que têm a mediunidade da vidência, eles não têm o alcance dessa mediunidade para já conseguirem ver a Deus. Esse é o significado das palavras de João no seu evangelho. Mas nós sentimos a presença de Deus em toda a criação. Não o vemos fisicamente porque Deus é espírito, conforme nos afirma João. Até mesmo porque a visão do espírito transcende o que a gente imagina do olho físico. Isso. Né? O espírito não precisa de um órgão para enxergar. A percepção dele é o todo. Nos lembramos de um cumprimento esotérico que fala: Deus é em mim, saúda Deus é em ti. Por quê? Porque o homem puro de coração, intimamente, ele já vive numa comunhão com Deus. Então ele sente Deus nessa
grandeza que nós não temos nem ideia do que seja. É interessante. O Evangelho ele tem muito simbolismo, né, dentro das colocações dos ensinamentos de Jesus. E nós não devemos nos ater à letra. Nós devemos sim procurar entender o significado deste ensinamento, dessa chamada, dessa explicação que nos dá o nosso mestre, o nosso irmão maior, Jesus, quando esteve entre nós. E hoje em dia também, certo, os espíritos que continuam nos esclarecendo nas obras complementares, ampliando mais e mais a nossa percepção com relação ao que nós necessitamos para que nós possamos cada vez mais nos espiritualizarmos. Então essa que é o grande cuidado que nós devemos ter de nós procurarmos não nos atermos à letra e sim ao significado daquilo que nos é trazido. Mas no item 147, Kardec coloca a pergunta: se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-los? Acho que nós até antecipadamente respondemos, mas vamos ver o que Kardec nos traz com relação a essa dúvida. Se Deus está em toda parte, Deus está em tudo, né? Deus é a causa primária e origem de todas as coisas, certo? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-los? Veja bem, ele diz nem todos os espíritos. Então acho que tem alguns que conseguem, né? E aí nós voltamos ao que nós colocamos no nosso encontro anterior, quando nós falamos que os puros de coração verão Deus em sua magnitude, né? Jesus se referia a Deus, ao Pai, certo? Como ele e o Pai sendo um, certo? Então ele já estava conectado diretamente ao Pai, a Jesus, a Deus nosso Sim. Pai, certo? Mas aí nós estamos falando de Jesus, né? Estamos falando de um espírito puro, o espírito mais elevado que o homem teve conhecimento, que esteve entre nós, certo? Então aí já a coisa complica um pouquinho para nós, né? Mas vamos lá. Resposta que Kardec dá, que nós vamos ouvir pela voz de Miranda. Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta a seus olhos, e que se não dissipa senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Pois é, a matéria física nos impede, né, de ter essa percepção que o espírito liberto tem. Então, é como se nós estivéssemos espiritualmente envolvidos numa densidade por conta da nossa falta de evolução moral que nos impede de perceber Deus. Lembrando sempre que é esse sentimento que você havia falado no início, né? Quando Kardec vai falar do homem de bem e ele vai falar do espiritismo, ele diz que o espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, porque o sentimento é que verdadeiramente nos liberta de toda nuvem. E isso aí também nos traz uma outra imagem, certo? Que também nos ajuda a compreender essa colocação, essa explicação que nos é dada por Kardec, porque nós podemos dizer que essa percepção mais nítida de Deus vai se comportar como se nós estivéssemos olhando através de um vidro sujo. E essa sujeira são as nossas imperfeições. Quanto mais imperfeições nós tivermos,
menos nitidez ou menos capacidade de perceber o que está adiante desse vidro que ainda limita o alcance de nossa percepção. À medida que nós nos depuramos, à medida que nós nos livramos das nossas imperfeições, nós vamos limpando esse vidro. E à medida que nós vamos limpando esse vidro, nós vamos vendo com mais nitidez o que está além. É a túnica nupcial também. A túnica nupcial, que nós temos que tecer. Sim. Para que possamos nos apresentar ao banquete para o qual todos nós estamos convidados. Mas temos que nos apresentar com a túnica nupcial. É verdade, isso mesmo. E essa túnica é tecida através do nosso esforço, através das nossas conquistas. Reforma íntima. Da reforma íntima, através de tudo aquilo para o que nós aqui estamos encarnados. Nós encarnamos exatamente com essa proposta. No Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Kardec coloca a pergunta: qual o objetivo da reencarnação? A espiritualidade responde a ele: o objetivo é caminhar para a sua destinação, que é a perfeição. Então, nossa destinação de todos nós é a perfeição. É nós nos livrarmos das nossas imperfeições. Mas para tal, nós temos que passar pelas dificuldades da vida física. Mas não são as dificuldades da vida física que nos fazem crescer, não. Porque senão nós seríamos gigantes, né? Dificuldade não falta. É o bom aproveitamento das lições que elas podem nos oferecer. É como eu costumo dizer, é como nós respondemos a essas dificuldades. Qual é a nossa posição diante dessas dificuldades? Nós consideramos e respondemos com resignação, paciência e coragem, vontade, ou nós nos rebelamos, nós nos revoltamos, nós reclamamos, nós não entendemos. Isso não é comum não, né, Miranda? Você está falando, eu estou lembrando de uma criança na aulinha de evangelização. Nós estávamos conversando sobre virtudes, né? E uma delas virou e falou: tia Milanda, eu sou rebelde. Então, nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes. O nosso grande problema é que nós vivemos com os valores da vida física. E nós nos esquecemos o que nós somos. Nós somos espíritos e estamos encarnados. Essa nossa situação é uma situação de momento, é passageira. Certo? Eu costumo até dizer: eu não sou o Aloysio, eu estou Aloysio. É um momento da minha vida espiritual, certo? Em que eu estou encarnado e eu fui denominado, fui chamado, certo, de Aloysio, mas eu não sou o Aloysio. Eu já fui outras figuras e serei outras tantas mais. Mas é muito importante que nós entendamos isso para que nós valorizemos os aspectos espirituais e continuemos no mundo dentro daquilo que nos é essencial, aquilo que é indispensável, e que nós aproveitemos as nossas oportunidades para crescermos. E com isso nosso tempo se foi. Muita paz. E vamos aproveitar nessa semana até o nosso próximo encontro para que meditemos, reflitamos e apliquemos em nossas vidas o que nós acabamos de falar. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado direito, Bill Fabiano Cordeiro. Juntos, mais uma vez. Isso, no comando da nave, o... Heber. Isso aí, grande garoto, né? Ali colocando a nossa voz mais bonita, como sempre, não é isso, Bill? Lembrando sempre que a nossa voz não é essa, ela está metalizada e maquiada. Isso, com certeza, tá bom? Bom, vamos entrar numa nova fase da Revista Espírita aqui, fevereiro, tá acabando fevereiro, Bill, dê uma olhadinha aqui. É mesmo, Renato? Dá uma olhadinha colar, aí só, olha só, dá uma olhadinha aí. Fui colar lá, fui dar uma olhadinha. Tá acabando, fevereiro de 1859, né? Mas não vai dar pra acabar hoje, não. Calma. Não, nem pensar. Não dá, mas tá acabando, falta pouco. Hoje a gente entra numa nova fase que chama Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira Manousa. É esse mesmo nome, Bill? É isso aí, vou mandar primeiro aqui um abraço pra galera lá do GEAB, do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Vamos mandar um abraço para eles aqui, que estão em sintonia conosco nesse momento. Um beijo em toda a galera do GEAB, lá do Grupo de Estudo de Amigos de Bezerra. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Obrigado pelas vibrações positivas aí, tá? Isso. Então vamos lá, continuando aqui então com o nosso estudo. 12ª Noite dos Contos Árabes. Meu Deus do céu. Interessante isso, né? Ditada pelo espírito de Frederic Solier, aprendi com Bill Fabiano Cordeiro a pronunciar isso aqui, hein? Pense num cabra poliglota. Renato Souza. Meu Deus, misericórdia. Terceiro e último capítulo. Vamos lá, Bill? Vamos ver o que Kardec diz pra gente a respeito? Então vamos lá. Levantai-vos, lhe disse Noredan. E me segue. Nazara, enfim, né? Banhada em lágrimas, se lhe lançou aos pés e implorou sua graça. Nada de piedade para uma tal falta, disse o pretenso sultão. Preparai-vos para morrer. Noredan sofria muito por te dar, para com ela, da semelhante linguagem, mas não julgou chegado o momento de se fazer conhecer. Nazara, enfim, vendo que era impossível o dobrar, o seguiu tremente. Eles retornaram aos apartamentos. Ali, Noredan disse a Nazara para ir vestir roupas mais convenientes. Depois, terminada a toilette, sem outra explicação, lhe disse que iriam ele e Osana, o anão, a conduzir para um bairro de Bagdá, onde teria o que ela merecia. Vamos dar continuidade, né, Bill? Para a gente poder entender. Isso. Para depois a gente comentar. Então continua Allan Kardec dizendo assim: todos os três se cobriram com uma grande manta para não serem reconhecidos e saíram do palácio. Mas o terror apenas passaram as portas. Mudaram de aspecto aos olhos de Nazara. Não eram mais o sultão e Osana, nem os mercadores de roupas, mas o próprio Noredan e Tanapli. Eles ficaram tão amedrontados, sobretudo Nazara, ao se verem tão perto da morada do sultão, que aceleraram o passo com medo de serem reconhecidos. Apenas entraram na casa de Noredan. Esta se achou cercada por uma multidão de homens, escravos e de
tropas enviados pelo sultão para os deter. Começou aí toda uma situação bem típica, bem peculiar mesmo dos espíritos que viveram aquela época, né? E tudo mais, tá? Escravos, já falava-se de escravos, não é? Que até recentemente a gente pode tratar desse termo, dessa forma, ainda existe hoje em dia, não a escravidão naquele sentido propriamente dito, mas um outro tipo de escravidão infelizmente ainda acontece, né, Bill? Continua então Allan Kardec dizendo assim: ao primeiro ruído, Noredan, Názara e o anão se refugiaram no apartamento, mas retirado do palácio. Ali, o anão lhes disse para não se amedrontarem, que não havia senão uma coisa a se fazer para não serem presos, que era colocar o pequeno dedo da mão esquerda na boca e assoviar 3 vezes, que Názara deveria fazer o mesmo e que instantaneamente se tornariam invisíveis para todos aqueles que quisessem se apoderar deles. Nossa, olha só, imagina, eu fiquei pensando aqui, Bill, uma coisa assim, imagina o Renato com esse poder, né? Bota os dedos assim na voz, se bem que eu não sei, nunca aprendi a assoviar assim, não, né? Bota assim, assovia, pronto, você fica invisível. Isso é um papo de espíritos, né? Espíritos desencarnados, né? Assovia, sim, com certeza, né? Então vamos lá, continua dizendo assim: o ruído, continuando a aumentar de modo alarmante, Názara e Noredan seguiram o conselho de Tanapli. Quando os soldados entraram no apartamento, o encontraram vazio e se retiraram depois de fazerem as mais minuciosas buscas. Então, o anão disse a Noredan para fazer ao contrário do que haviam feito. Quer dizer, colocar o pequeno dedo da mão direita na boca e assoviar 3 vezes, né? E o fizeram, e logo se acharam como eram antes, tá? É a magia e o efeito contrário, né? Para poder você obter a situação. O anão em seguida fez notar que, não estando em segurança na casa, a deveriam deixar por algum tempo, a fim de que se apaziguasse a cólera do sultão. Ofereceu-lhes, em consequência, a os conduzir para seu palácio subterrâneo, onde estariam muito comodamente enquanto se achassem os meios de tudo arranjar, a fim de que pudessem entrar sem medo em Bagdá e nas melhores condições possíveis. Aqui ele fecha uma narrativa de situações que eles tiveram que enfrentar para poder chegar até essa etapa aqui, não é? Até essa etapa aqui, porque ele dá, inclusive, uma numeração diferente à continuação desse relato aqui, né, dessa comunicação. Tá? Então ele vai dizendo assim na continuação: Noredan hesitou, mas Názara tanto lhe pediu que acabou por consentir. O anão lhes disse para irem ao jardim, comerem uma laranja com a cabeça voltada para o nascente e que então seriam transportados sem o perceberem. Tiveram o ar de dúvida, mas Tanapli lhes disse que não compreendia sua dúvida depois do que fizera por eles. Tendo descido ao jardim e tendo comido a laranja de modo indicado, se acharam subitamente elevadas a uma altura prodigiosa. Depois, subitamente, sentiram um forte abalo, e um grande frio, e se sentiram descendo com grande velocidade. Nada viram durante o trajeto, mas quando tiveram consciência da situação, se acharam sob a terra, num magnífico palácio iluminado por mais de 20.000 velas. Interessante aqui que é sob a terra. É embaixo. É embaixo. Exatamente. Né? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? E ele continua dizendo assim: deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e retornemos ao nosso pequeno anão, que deixamos na casa de Noredan.
Sabeis que o sultão havia enviado soldados para se apoderarem dos fugitivos, depois de haverem explorado os mais retirados cantos da habitação, assim como os jardins. Não encontrando nada, foram forçados a se retirarem para informarem ao sultão sua tentativa infrutífera. Não é? Tanapli acompanhara a todos ao longo do caminho, os olhava com um ar astuto. De um tempo em tempo lhes perguntava qual preço o sultão daria àquele que trouxesse de novo os 2 fugitivos. Se o sultão acrescentava a ele, estiver disposto a me conceder uma hora de audiência, lhe direi alguma coisa que o apaziguará, e ficará encantado por se livrar de uma mulher como Názara, que há nela um mau gênio e que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis, se ela permanecesse algumas luas mais. O chefe dos eunucos, lhe prometeu se incumbir disso e lhe transmitir a resposta do sultão. Já começamos a entender aqui que existia um certo perigo, né, Bill? Sim, com certeza. Existia um certo perigo, que aquela situação oferecia um perigo ao sultão. Então ele estava tomando as devidas providências para que aquele perigo não o chegasse. E nessa época tinha muita coisa mesmo do maravilhoso, né? A coisa do maravilhoso, a coisa da magia, sim, não é? Sim, o tapete voador, tinha o gênio o gênio da lâmpada. Eles já se pegavam muito a essas situações que hoje, né, a gente caíram por terra, mas que muitas coisas que poderiam até ter acontecido a gente coloca na conta da mediunidade, dos efeitos e daquilo que os espíritos podem fazer desencarnados, não é isso, viu? Exatamente. Então, bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, aqui na emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Revista Espírita, fevereiro de 1859, eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro aqui do meu lado. Sempre. E o Weber na técnica, isso, Weber na técnica lá, nos ajudando, nos auxiliando, e a gente dando continuidade aqui a nossa leitura, tá? É uma comunicação, a gente está lendo que é para poder trazer um entendimento maior, por isso que a leitura está um pouco extensa até, né, exatamente. Porque se a gente parar assim, parar muito, não vai dar para compreender, tá? Então vamos levando, dando continuidade aqui. Continua Allan Kardec dizendo assim, tá? Apenas entrados no palácio, o chefe dos negros veio dizer que seu senhor o esperava, lhe prevenindo, todavia, que seria furado por uma lança se avançasse imposturas. Nosso pequeno monstro se apressou ao entrar na casa do sultão. Chegado diante desse homem duro e severo, se inclinou 3 vezes, como é habitual, diante dos príncipes de Bagdá. Toda aquela ritualística de se você reverenciar, né, de você fazer as honras. Somente quem é um plebeu, né? Enfim. Isso é. Que tens a me dizer? Lhe perguntou o sultão. Sabes o que te espera, se não disseres a verdade. Fala, eu te escuto. Grande espírito, celeste lua, tríade de sóis, não anuncio senão a verdade. Názara é filha da fada negra e do gênio, a grande serpente dos infernos. Sua presença em sua casa te traria todas as pragas inimagináveis. Praga das serpentes, eclipse do sol, lua azul impedindo os amores da noite. Todos os teus desejos, enfim, iriam ser contrariados, e tuas mulheres envelhecidas antes mesmo que uma lua haja passado. Poderia te dar uma prova do que adianto. Sei onde se encontra Názara. Se quiseres, irei a procurar, e te poderás convencer por ti mesmo.
Não há senão um meio de se evitar essas desgraças. É lhe dar a Noredan. Noredan não é mais do que o que pensas. Ele é filho da feiticeira Manousa e do gênio do rochedo de diamante. Se tu os unir em reconhecimento, Manousa te protegerá. Se recusares, pobre príncipe, eu te lamento. Faze a prova, depois disso decidirás. Não é? Passou a responsabilidade para ele, né? Da resolução do problema. Isso. Se ele vai querer eles por perto ou não, né? Então ele tem uma escolha. Ele já relatou tudo que pode acontecer. Exatamente. Né? Tudo que pode acontecer. Vamos dar continuidade à história aqui. Diz assim: o sultão escutou com bastante calma o discurso de Tanapli, mas logo depois chamou uma tropa de homens armados e lhes ordenou aprisionarem o pequeno monstro, até que um acontecimento viesse o convencer daquilo que acabara de ouvir. Acreditava, disse Tanapli, fazer favor a um grande príncipe, mas vejo que me enganei e deixo aos gênios o cuidado de vingar seus filhos. Dito isso, seguiu aqueles que vieram para o prender. Não é? Então, né, existia, né, nessa ocasião toda aquela situação dos magos negros. Sim. As magias que eu já venho falando desde o início aqui, né? Toda essa situação, né, Bill? Que já existia. E existia receio, tinha-se medo de você ser atacado e de cair aquele... As pragas, né? Isso, né? E o teu reinado cair. Não, eu sou único. Eu sou soberano. Não é isso? Eles ouviam muito esse tipo de apelo, né, de pessoas, né, que lidavam com essas questões de bruxarias, né, enfim. Com certeza. Né? Continua ele aqui item, né? No item 9, tá? Acho que vai dar tempo de acabar. Não vai dar tempo de acabar, não, por causa do tempo, né? Pelo nosso tempo. No nosso tempo, mas estamos pertinho de março. Exatamente. Então vamos lá. Continua o Tanapli dizendo assim, o Allan Kardec dizendo assim: Tanapli estava na prisão apenas há algumas horas, quando o sol se cobriu com uma nuvem de cor sombria, como se um véu quisesse ocultar a terra. Depois, um grande ruído se fez ouvir. E de uma montanha colocada à entrada da cidade, saiu um gigante armado que se dirigiu para o palácio do sultão. Não vos direi que o sultão ficou muito calmo. Longe disso, tremia como uma folha de laranjeira, que o éolo tivesse atormentado. A aproximação do gigante ordenou fechar todas as portas e todos os seus soldados estarem prontos, armas às mãos, para defenderem seu príncipe. Mas, ó estupefação! À aproximação do gigante, todas as portas se abriram, como impelidas por mão secreta. Depois, gravemente, o gigante avançou até o sultão, sem dar um sinal, nem dizer uma palavra. À sua vista, o sultão se lançou de joelhos, pediu ao gigante o poupar e dizer o que exigia. Príncipe, disse o gigante, não digo grande coisa pela primeira vez, não faço mais que te divertir. Faça o que Tanapli te aconselhou, e nossa proteção te será assegurada. De outro modo, sofrerás a pena de tua obstinação. Dito isso, se retirou. Ele já recebeu o alerta. Né? Segunda vez. Faça o que precisa ser feito. Né? E nada. Então, o sultão ficou primeiro muito amedrontado, mas ao cabo de um quarto de hora, estando recomposto de sua perturbação, longe de seguir os conselhos de Tanapli, fez logo publicar um édito que prometia uma magnífica recompensa àquela que o pudesse colocar nas pegadas dos fugitivos. Depois, tendo colocado guardas nas portas do palácio e da cidade, esperou pacientemente. Mas sua paciência não foi de longa duração, ou pelo menos não deixou tempo para
colocar à prova. A partir do segundo dia, apareceu às portas a cidade de um exército que tinha o ar de ter saído debaixo da terra. Os soldados estavam vestidos com peles e de toupeiras e tinham armaduras e carapuças de tartarugas. Levavam clavas feitas com lascas de rocha. Olha a vestimenta deles, né, meu? Bem rústica, né? Bem rústica, não é? Então, lembrei dos tartarugas ninja. Aqui. Isso me veio à mente também. Não veio? Vem logo à mente da gente, né, em situações, né? Me veio à mente também. Continua Allan Kardec dizendo assim: a aproximação, né, a sua aproximação, os guardas quiseram resistir, mas o aspecto formidável do exército logo os fez abaixarem as armas. Abriram as portas sem falarem, sem quebrar suas fileiras, e a tropa inimiga foi gravemente até o palácio. O sultão quis se mostrar à porta de seus apartamentos, mas, para sua grande surpresa, seus guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Depois, o chefe da armadura avançou com um passo grave até o sultão e lhe disse: venho te dizer que Tanáple, vendo tua obstinação, nos enviou para te procurar, em lugar de se ver o sultão de um povo que não sabes governar. Vamos te conduzir às toupeiras. Tu mesmo te tornarás toupeira e serás sultão aveludado. Vê se isso te convém, antes que fazer o que Tanáple te ordenou. Te dou 10 minutos para refletir. E aí, Bill? 10 minutos para ele pensar. Eu achei interessante, sabe o que é? Eles dizerem assim, ó, a aproximação dos guardas, mas o aspecto formidável do exército. Se esse aspecto que a gente falou aqui é formidável naquela época, né? Os olhos dele, né? Toda a indumentária, né? Toda aquela questão, né, da vestimenta, né? Era muito valorizada, né? Quanto mais ritualístico fosse as situações, quanto mais medalhas ou quanto mais apetrechos, né, eles eram considerados mais valiosos, né? Enfim, até hoje a gente fica ligado a esse tipo de coisa, né? Enfim, mas esse capítulo aqui é bem bem leitura mesmo. Bem leitura, ilustrativo, né? Isso, Uhum. Conteúdo assim mesmo doutrinário, tu vê que enfim, é uma história, né? É uma história, conto, né? Isso que a gente precisa é leitura mesmo, né? Leitura e entendimento. Entendimento. E a pessoa vai vendo. E esses comentários que a gente está fazendo, essas coisas aqui que a gente está levando, até para um lado mais, né, mais cômico até, né? Sim. E a indumentária deles naquela época, você imagina um exército hoje em dia vestido daquele jeito, né? Deus, imagina como é que seria. É complicado Leonardo, demais. Né? Leonardo, Donatello, Michelangelo. Falta um ainda. Que me fugiu agora. Rafael, Donatello, exatamente. Leonardo e Michelangelo. Isso. As tartarugas ninja, né? Imagina a indumentária, né? Aparece. Imagina mas eles eram ninja, né? Olha só, mas ali tem um detalhe, eles eram ninjas, eles praticavam uma luta, né? Uma arte marcial. Uma arte marcial, né? E tudo mais. Naquela ocasião aqui, eles usavam as armas que eles usavam lá nessa situação. Forma rústica, bruta. Hoje seria o chamado ninjutsu, né? Da arte marcial ninjutsu, né? Usavam máscaras, usavam, né? Enfim, uma série de outras situações lá, pele de animais e tudo mais. Um monte de coisa. Né? Bom, meus irmãos, chegamos ao final, né? O Weber já avisou que acabou. Isso, acabou. Chegamos ao final de mais um programa, né? Semana que vem estaremos de volta dando continuidade pra gente terminar esse trechinho que falta dessa leitura. Exatamente. Né, Bill? Isso, finalizarmos o mês de fevereiro. Com certeza. Até o próximo programa, Bill Fabiano. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.